Bom, pessoal, e aí por último, mas não menos importante, a gente vai discutir um pouquinho a questão do lixo, que é uma coisa também causada aí pelos humanos, né, pela ação antrópica, que é super importante e prejudicial para os nossos ecossistemas, para o nosso meio ambiente, tá? Então, a questão do lixo, né? A gente tem, então, que os lixões são basicamente depósitos de lixo a céu aberto, né? São locais muito propícios à procriação de insetos e de roedores, muitos dos quais transmitem doenças, então as próprias pessoas acabam sendo bem prejudicadas com a presença desses lixões, né? Porque elas podem adquirir vários tipos de doenças. E, além da poluição do ar, os lixões podem comprometer o solo e as águas superficiais, né, e de lençóis subterrâneos, já que estão instalados em locais sem impermeabilização. Então, basicamente, o lixo é depositado em um lugar ali a céu aberto, não tem impermeabilização do solo, então, conforme ele vai entrando no solo, né, os resíduos vão sendo produzidos e vão entrando no solo, esses resíduos vão contaminando os lençóis freáticos, então a água presente ali nos lençóis freáticos, né. Os aterros sanitários são construídos em terrenos previamente impermeabilizados, né. Então, a cada dia, o lixo coletado é depositado, coberto por uma camada de terra de 15 a 30 centímetros de espessura e compactado firmemente, evitando-se a entrada e permanência de ar, o que permite a atuação de bactérias anaeróbias, né. Então, joga o lixo lá, taca a terra em cima, é isso que acontece nos aterros sanitários. Taca a terra em cima e compacta aquilo ali. Aquela parte compactada não vai permitir entrada de ar, né? Então não vai permitir entrada de oxigênio. Então as bactérias que vão atuar ali são sempre bactérias anaeróbias, tá? E aí vão sendo dispostas novas camadas, uma em cima da outra, né? Até que o aterro atinja a sua capacidade máxima, certo? E aí o que acontece com essa decomposição de bactérias anaeróbias, né? Esse lixo que está sendo decomposto libera para a atmosfera grande quantidade de uma mistura gasosa formada principalmente por metano e gás carbônico, então acaba entrando lá naquele efeito que eu tinha falado, do efeito estufa, né? Produção de gases, produção exacerbada de gases para a atmosfera, causando aquela camada ali do efeito estufa. E o metano é inflamável e pode acumular-se em bolsões, provocando incêndios e explosões. Além de tudo isso, essa maravilha da contaminação atmosférica, a gente ainda tem o bônus de poder ter explosões e incêndios por causa do metano que é inflamável, tá? Por meio de respiradouros, sai continuamente para a atmosfera, evitando-se o depósito sob as camadas de lixo, atenuando os riscos, porém acentua a poluição do ar, além de intensificar a rarefação da camada de ozônio e o efeito estufa, como eu tinha mencionado para vocês. Em alguns aterros sanitários, o metano é coletado, canalizado e empregado como combustível domiciliar ou na geração de energia elétrica. Pelo menos aí nesse caso, o metano está sendo usado para uma coisa boa. A lixívia, ou também chamado de chorume, é um líquido mal cheiroso que escorre do material acumulado e pode atingir córregos, lagos e oceanos, que é aquilo que eu tinha falado agora há pouco, comprometendo os lençóis subterrâneos se as obras de impermeabilização não forem adequadas, né? Então, além da produção desses compostos que vão para a atmosfera, do metano, né, tal, a gente tem a produção desse chorume, que são esses resíduos líquidos, né? E esse chorume, então, ele vai infiltrando no solo e atinge os lençóis freáticos, causando essa contaminação, né, se aquele local não está impermeabilizado. Os incineradores queimam o lixo em temperaturas altíssimas, reduzindo seu volume em até 90%. Porém, o que acontece com esse material incinerado? O calor liberado na queima pode ser empregado em caldeiras, cujo vapor movimenta turbinas e permite a geração de energia elétrica, ok? Mas o problema ambiental que é causado, né, apesar de ter essa parte boa do calor ser utilizado, movimentando turbinas, a parte ruim é que o maior problema ambiental decorrente da incineração do lixo é a poluição do ar, por causa da liberação de monóxido e de gás carbônico, né, monóxido e dióxido de carbono, material particulado, ácidos, metais pesados e outros poluentes, que, novamente, vão lá para a atmosfera e acaba contaminando tudo ali
agravando efeito estufa, etc. Tá? A gente tem também um processo que é chamado de compostagem, que é a transformação do material orgânico do lixo, como restos de alimento e de vegetais, folhas, galhos, etc., em adubo, por atuação de invertebrados, minhocas, insetos e micro-organismos, bactérias e fungos. Então, é aquela parte de adubo orgânico que eu tinha falado lá na parte, né, da adubação, lá do bloco anterior. Então, é essa compostagem. Então, o lixo é transformado, né? Ele é modificado aí por esses organismos invertebrados e micro-organismos, e aí esse material orgânico é transformado, né, e vira adubo, que é utilizado nas vegetações, nas plantações, de forma positiva. O material orgânico deve ser mantido úmido, em presença do ar, para poder ter a atuação dessas bactérias aeróbias, e continuamente revolvido para que o oxigênio torne a decomposição mais rápida, formando um composto que pode ser usado como fertilizante. Isso é uma coisa boa da utilização do lixo, né? O material não biodegradável, plásticos, vidros, metais e principalmente, deve ser previamente removido do lixo, porque isso daí não vai conseguir ser decomposto e não vai conseguir ser aproveitado como adubo, né? E aí ele pode ser, então, separado e reciclado, tá? Que são formas de se reduzir a quantidade de lixo produzido, né? São formas bem importantes de se reduzir a quantidade de lixo produzido, que é muita, né? E aí a gente tem também resíduos produzidos por usinas nucleares, né? Então, essas usinas originam resíduos nucleares, ou também chamado de lixo atômico, formados na decomposição do combustível nuclear, que, embora parcialmente decomposto, mantém certos níveis de radioatividade. Isso daí vocês devem conhecer, né? Problemas de lixo nuclear que ficou armazenado e aí, por algum motivo qualquer, acabou vazando, acabou indo para fora no meio ambiente, e aí causou problemas de radioatividade tremendos, né? O resíduo nuclear é constituído por material e substâncias que contêm isótopos radioativos de alguns elementos químicos, como o césio, estrôncio e o plutônio. Esses elementos permanecem ativos por milhares de anos e, dependendo de sua quantidade, podem provocar doenças graves ou mesmo letais, tá? Então, vocês veem aí umas Chernobyl da vida, né? Outros casos em que acontecem essas contaminações por lixo nuclear, lixo atômico, tá? Então também é um tipo bem problemático, né? Apesar da energia nuclear ser um pouco mais limpa, na questão de não produzir resíduos imediatamente, como é o caso de usinas hidrelétricas, termoelétricas, enfim, não produzir um prejuízo imediato, eles produzem esse lixo atômico. E aí esse lixo atômico, se não for armazenado de forma correta, se por qualquer motivo ele acabar escapando, aí, meu querido, ferrou, porque aí contamina mesmo e mata a galera, provoca doenças bem problemáticas, tá? Então, é isso. A parte teórica da aula acaba por aqui, né? Então, falei para vocês podem escolher as maravilhosas formas de poluição que o ser humano causa no planeta, né? Então, atmosférica, da água, do solo, nuclear. Então tem uma carta aí, um leque de opções para vocês escolherem os tipos de poluição. E é importante que vocês saibam todos eles, porque a ecologia cai bastante no Enem. E dessa forma eu encerro a aula de hoje, certo? Muito obrigada.